Pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, aqui é o professor Eliezer Cavalheiro para mais um vídeo a respeito de curiosidades científicas. Gente, o assunto do vídeo de hoje basicamente é sobre o Prêmio Nobel de 2020, que foi dado a 3 brilhantes cientistas por terem provado a existência de buracos negros, certo? Então, antes de começar o vídeo, eu já gostaria de solicitar a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder vídeos novos quando sair. Curtam, comentem, compartilhem os vídeos com seus amigos, isso é muito importante para fortalecer o canal e me motiva a sempre estar produzindo novos conteúdos. Agora vamos ao vídeo. Então, pessoal, conforme eu mencionei anteriormente, o Prêmio Nobel de Física, basicamente, do ano de 2020, basicamente está relacionado às seguintes questões. A seguinte questão: o que é a singularidade? O coração dos buracos negros, onde todas as leis da natureza são quebradas. Então, gente, olha só. Embora suas próprias teorias sugerissem a existência de buracos negros, até o próprio Albert Einstein achava que na prática eles seriam muito difíceis de se encontrar. Então, o que são buracos negros? Basicamente, buracos negros são centros de extrema gravidade nas profundezas do universo, que há anos são dos problemas que mais geram dores de cabeça e incerteza entre os astrônomos. Para quem não sabe, os astrônomos são os cientistas que estudam o universo. Então, nesta última terça-feira, dia 6 de outubro, a Real Academia Sueca de Ciências decidiu reconhecer a importância do tema ao agraciar 3 grandes especialistas no assunto: o britânico Roger Penrose, o alemão Reinhard Genzel e a americana Andrea Ghez. Receberão o Prêmio Nobel de Física em dezembro por suas descobertas sobre buracos negros. Gente, olha só, no caso de Genzel e Ghez, suas contribuições foram conseguir demonstrar por meio de observações astronômicas a existência de um buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, que é a Via Láctea. Então, olha só, no caso de Penrose, embora entendamos que a academia também o premia pela questão dos buracos negros, sua contribuição para a física vai muito além. Então, olha só, gente. Foram as equações e teorias de Penrose que ajudaram os cientistas há mais de meio século a entender que os buracos negros previstos pela teoria da relatividade geral de Albert Einstein eram realmente possíveis. Então, olha só, embora a teoria da relatividade geral remonte a 1916, então basicamente 104 anos atrás, até a década de 1950 o assunto não era muito abordado, pois até o próprio Einstein pensava que buracos negros não seriam possíveis na natureza por causa de suas características estranhas. Olha só, gente, na década de 50, alguns alunos de Albert Einstein começaram a fazer alguns cálculos para explicar como uma estrela, ao morrer, poderia dar origem a um buraco negro. Porém, os cálculos que se faziam naquela época partiam do pressuposto de que a estrela era totalmente esférica. Mas isso é uma idealização do problema, porque na realidade as estrelas não são assim. Então, olha só, o que acontece é que os alunos de Einstein, eles fizeram cálculos para provar a existência de buracos negros, porém eles consideravam as estrelas totalmente esféricas. Então, isso não gerava cálculos realmente confiáveis. Então, o que foi que fez Penrose? Basicamente, o Penrose ele mostrou que mesmo estrelas que não tinham um comportamento totalmente esférico, mas tinham perturbações, poderiam sofrer um processo de colapso que levaria à formação de um buraco negro. Assim diz ele, a teoria de Penrose provou a possibilidade da existência na natureza desses objetos misteriosos. Então, basicamente, o legado de Penrose tem sido esse, gente. Provar a possibilidade de que no universo existam esses objetos misteriosos que muita gente já ouviu falar, poucos realmente sabem algo a respeito de buracos negros. Tudo bem? Então, olha só, Penrose também contribuiu para a física com notáveis desenvolvimentos sobre gravitação e cosmologia, mas sua contribuição para o estudo dos buracos negros não concluiu o debate sobre a origem deles. O ganhador do Prêmio Nobel considerava que em alguns pontos do universo, e principalmente no centro dos buracos negros, havia certas singularidades que de alguma forma questionavam todas as leis da física. Anos depois, seu teorema sobre as singularidades seria aplicado por seu discípulo, ninguém nada mais nada menos do que o britânico Stephen Hawking, para compreender também o momento do Big Bang. Então, gente, olha só, para vocês terem uma ideia da importância desse cientista, da grande importância do Penrose para a física, Ele desenvolveu teorias, desenvolveu teoremas matemáticos que provavam a existência que poderiam provar a existência de buracos negros,
Desenvolveu o teorema sobre as singularidades, que basicamente é uma região ali de um buraco negro, onde basicamente as leis da física elas deixam de se comportar da forma como nós conhecemos, tudo bem? E foi nada mais nada menos do que mentor de Stephen Hawking, um dos maiores físicos que já existiu em todo o tempo, né? Então, basicamente, agora vamos discutir um pouco a respeito dessa palavra aí, desse termo-chave que eu venho comentando com vocês no vídeo de hoje, singularidade, né? Segundo o Penrose, partiu do entendimento de que existem certos pontos ou condições do espaço-tempo onde a física para de funcionar. Só lembrando que o espaço-tempo nada mais é do que uma malha universal, né, que foi identificada pelo próprio Albert Einstein em um de seus 4 artigos ali no ano de 1905, abordando justamente a teoria da relatividade, certo? Então, diferentemente de Einstein, né, diferentemente de Isaac Newton, para Einstein o espaço e o tempo são grandezas que estão interligadas e basicamente compõem um tecido universal que circula todos os astros que existem nesse universo, né? Como por exemplo o Sol, a Terra, os demais planetas, né? Todos eles estão inseridos na malha espaço-tempo. Então, gente, olha só, de acordo com o Penrose, existem determinados pontos na malha espaço-tempo, né, nesse tecido universal, onde a física, as leis da física, elas deixam de funcionar da forma como nós conhecemos, né? Ou seja, as leis que acreditamos ser universais não se aplicam nesses pontos. Por exemplo, um buraco negro. Você sabe que um buraco negro é um objeto com uma enorme gravidade. Por que ele tem enorme gravidade? Porque tem muita massa, né? E acontece que essa massa está concentrada em uma região muito pequena. Então aí a gente parte aí de um conceito de densidade, né? Uma densidade, basicamente um buraco negro vem a ser uma região no universo onde a densidade ela é muito alta, ou seja, uma grande massa por um volume muito pequeno. Toda essa massa chegou a um ponto, então nesse ponto a gravidade é infinita, de acordo com os teoremas de Penrose. A densidade é infinita e muitas outras quantidades físicas chegam ao infinito, explica o próprio cientista. Ainda segundo Penrose, quando isso acontece, esses infinitos não podem ser tratados com a matemática normal, ou seja, a matemática que nós conhecemos. Qualquer equação com infinitos deixa de fazer sentido, diz ele. Para quem já estudou os cálculos lá, tanto na física quanto na matemática, sabe muito bem como isso funciona, né? Isso, diz ele, dá origem a essas singularidades no espaço-tempo. Então, pessoal, basicamente eu refletindo um pouco sobre essa questão aqui, talvez o que falte para os cientistas, para os matemáticos, sejam desenvolver um pouco mais a matemática de forma a explicar esse fenômeno da singularidade de espaço-tempos, né? Isso já aconteceu ao longo da história da humanidade. Em alguns momentos o homem chegou em uma determinada área de estudo que a matemática já não poderia mais ir. A partir dali foi necessário que uma nova matemática fosse desenvolvida, como por exemplo Isaac Newton desenvolveu todo o cálculo diferencial integral, inclusive foi durante uma pandemia, né? Então, pessoal, olha só, basicamente singularidade é o ponto do universo em que as equações da física param de funcionar por algum motivo. Normalmente é porque as quantidades físicas, como a massa ou a densidade, crescem, vão para o infinito, diz Penrose. E é o que acontece, segundo o cientista, no centro dos buracos negros. Então Penrose ele fala o seguinte: lá, ou seja, no centro dos buracos negros, toda a massa é acumulada, então a densidade é infinita. Nesse ponto, as equações da física da relatividade geral de Albert Einstein não funcionam. Segundo Penrose, a singularidade é então aquele ponto central dos buracos negros onde se encontra toda a massa. É o coração, o cerne do buraco negro, onde a densidade é infinita. E por isso as equações da física não funcionam, porque onde aparece a densidade tudo cresce. Aí as equações param de funcionar, argumenta Penrose. Então, gente, olha só. Existe um físico colombiano aí que fala muito a respeito dessa teoria, que ele diz o seguinte: essa abordagem foi fundamental, pois ajudou a entender tanto os buracos negros quanto os processos cosmológicos como o Big Bang. No entanto, o físico colombiano explica que sua complexidade e o que isso implica para a física são tão grandes que muitos cientistas questionam sua existência. Ele diz o seguinte: há muitos físicos hoje que acreditam que singularidades não existem, porque se as aceitarmos, as leis da física entram em colapso ali. Portanto, quando nós, como físicos, aceitamos singularidades, estamos aceitando que a física tem um limite. Então, basicamente, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, dar like no vídeo para ajudar. E até o próximo vídeo. Abraços.